Bolsas hoje foram tipo uma montanha-russa. É mais um índice aqui no Brasil. Começou subindo ali quase 1%. Aí saiu o CPI. Caiu mais de 1%, 1,5%, quase 2%. E aí depois o mercado foi recuperando e fechou caindo só um pouquinho o índice brasileiro. Já lá nos Estados Unidos, as bolsas, depois do CPI, né, que elas despencaram, logo depois elas fecharam subindo bastante. Dow Jones fechou subindo quase 3%. Na Europa, as bolsas fecharam subindo algo em torno de 1%. E tudo girou ali no início da manhã em torno do CPI de 9,5, quando saiu, e fez com que o mercado novamente desabasse. Mas tem algumas questões aí, a narrativa do mercado é que, bom, o CPI fez com que as bolsas o CPI fez com que as bolsas atingissem níveis técnicos muito baratos, então, sei lá, um nível técnico que fez com que os compradores entrassem e isso jogassem as bolsas para cima. Pode ser também que tenha a ver com a expectativa dos earnings aí, dos resultados, que amanhã vai ter de algum ponto importante, mas a gente teve hoje Delta e BlackRock reportando estimativas de resultado acima do esperado e fez com que elas subissem bastante. Pode ser que tenha algum tipo de ânimo aí no mercado com relação a isso. Não sei dizer muito ao certo. O que ficou meio que certo é que o Fed deve subir 0,75 pontos na próxima reunião e 0,50 na outra. Por que isso? Porque o CPI vindo acima do esperado, ele veio 0,4 contra uma expectativa de 0,2 de mês a mês. Isso fez com que os treasuries, a renda fixa americana, subisse, a expectativa de juros lá nos Estados Unidos subissem, assim como aqui no Brasil. E ao invés das bolsas caírem, as bolsas também subiram. Tá, entendi. Só para ter uma ideia, o Ibovespa, ele, entre máxima e mínima, chegou a quase 3.000 pontos. Isso é coisa aberta, isso não é todo dia que a gente vê. Dá uma olhadinha aí na composição desse CPI. A gente teve, novamente, o preço de energia trazendo para baixo o CPI. E aí, quando a gente exclui o preço de energia, a gente tem lá o núcleo. E o núcleo, ele subiu com relação ao mês passado. A gente vê que o preço dos serviços subiu. A gente vê que o preço de comida também subiu. Enfim, mas de qualquer forma, o impacto foi negativo para o mercado assim que saiu, porque o Fed vai ter que subir mais juros, só que logo depois os mercados voltaram a se animar. O Ibovespa aqui também subiu, terminou quase no 0 a 0, caindo só de 0,30, porque o petróleo lá fora subiu. A gente teve estoques sendo divulgados acima do esperado, só que a gente teve produção bem abaixo do esperado, isso fez com que o petróleo subisse. O minério de ferro fechou em queda, e aí foi o que contribuiu negativamente para o índice aqui brasileiro. Vale caiu quase 2%, pouco mais de 2%, trouxe o índice para baixo. E na Inglaterra, a gente teve o governo dizendo que vai rever o plano lá de taxação de impostos, do alívio de taxação de impostos, enfim. Isso fez com que a Libra subisse com relação ao dólar. Aqui, voltando para o Ibovespa, a gente teve as varejistas desempenhando muito mal, porque juros, né, a expectativa de juros de DI de futuros, eles subiram, e isso faz com que o varejo sofra. A gente também teve dados de pedidos de seguro-desemprego que subiram com relação à semana passada, e isso pode ser um bom sinal para o mercado, porque a economia estaria desacelerando, e isso é o que o mercado está querendo agora. E falei ali da máxima e mínima de Ibovespa, entre máximas e mínimas do S&P, a gente não via algo acontecer de uma variação tão grande desde 2020, lá na época que a gente conhece muito bem, volatilidade absurda, pandemia. Amanhã a gente tem vendas do varejo, 9h30, a gente tem confiança do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, às 11 horas, isso lá nos Estados Unidos, tá? E a gente tem divulgação de grandes bancos americanos, grandes instituições financeiras. São elas JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo. Hoje a gente teve Delta e BlackRock divulgando expectativas de resultado acima do que estavam esperando, as ações subiram também. JP Morgan já também subiu hoje com a expectativa do balanço de amanhã. Por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. E essa linda arte foi feita. Ah, é? Ah, então amei, gente.